Então presta atenção, uma informação que vai surpreender, outra que vai chocar, indicando que ele tinha domínio. Quem é o meu chefe? O chefe dos eunucos. É porque eu também sou eunuco. Quando Daniel coloca aqui, assim, Daniel resolveu. No hebraico está vayesam. Vayesam, ele pôs. Aí a gente subentende, pôs onde? No seu coração não se contaminar. Daniel sabia quem ele era. Porque tem um elemento antes, que a gente até falou da alimentação, eu esqueci de citar isso aqui, disse assim, olha, duas coisas que eu quero colocar. Uma vai surpreender, a outra vai chocar. Então presta atenção, uma informação que vai surpreender, outra que vai chocar. O chefe dos eunucos deu a Daniel e seus companheiros outros nomes. Então vamos lá. No mundo do Antigo Oriente Médio, a escolha de um nome, a gente já falou isso em outros episódios aqui do PrimoCast, é uma coisa muito forte. Você escolhe um nome pelo significado dele. Você não escolhe um nome... porque achei bonitinho. Sonoro, né? Sonoro. Eu achei. Por exemplo, a Sofia, se ela tivesse nascido no mundo do Oriente Médio, eu não sei quais as razões que a Maíra colocou o nome dela de Sofia, mas eu sei como seria se fosse lá. Ela chamaria Sofia porque significa sabedoria. Ela não chamaria Sofia porque soa sonoro legal. O fato de ser sabedoria seria o carro-chefe para escolher o nome dela. Você entendeu? É diferente. É diferente. Então, olha Daniel o que significa. Dan, em hebraico, significa juiz. Dani é meu juiz. El, Deus. Então, Daniel, Deus é meu juiz. Ananias. Aná significa graça. Ias é a abreviatura do nome sagrado de Deus em hebraico. Então, Deus dá a graça. Misael. Misael é a mesma coisa de Michael, de Miguel. Mi é quem? Zá, como? El, Deus. Quem é como Deus? E o último que eu falei de Misaías, Ananias, Azarias. Azar significa salvar, resgatar. Ias, Deus. Deus que me resgata, que me socorre. Olha o significado de nomes bonitos. Aí, Nabucodonosor manda mudar o nome deles por nomes da Babilônia. O que significa isso? Quando você põe um novo nome sobre uma pessoa, você está demonstrando o seu domínio sobre ela. Por exemplo, olha que interessante. Deus faz com que Adão dê nome aos animais no Éden, indicando que ele tinha domínio. Depois do pecado, é que Adão dá o nome para Eva, sua mulher. O pai dá o nome para o filho. Quando Jacó luta com o anjo muda o nome de Jacó. Agora eu vou te dar um novo nome, Israel. Eu vou ter autoridade sobre a sua vida. Sabe? Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Então o rei mandar mudar o nome dele, é o seguinte, a partir de hoje eu mando em você. Eu sou o seu dono. Mas olha a sutileza do redator de Daniel. O primeiro ele chamou de... Daniel deu o nome de Beltesazar. Beltesazar significa aquele a quem Bel protege. Bel é um outro nome para Marduk. Ananias, ele deu o nome de Sadraque. Aí você tem o nome do deus Aku, em hebraico, que é o deus da lua. Então, Sadraque significou Shadak, aquele da ordem de Aku, o deus da lua. Aí, o Misael deu o nome de Meshach. Quem é como Aku? Olha, se Misael significa quem é como Deus, Meshach, quem é como Aku? Eu pegou o nome e mudou. E Azarias deu o nome de Abednego, que seria o servo do deus Nebo. Mas tem uma sutileza aqui. O nome do Deus é Nebo, não é Nego. Então seria Abed-Nebo, servo de Nebo, mas ele põe servo de Nego. Não foi um erro porque ele escorregou. Mushali Marduk ele pega e abrevia Marduk para Aku, justamente para mudar o nome do Deus. Ou seja, você mudou o meu nome, eu mudo o nome do seu Deus. Percebeu a ironia? E a ironia é um tipo muito interessante de diálogo que só pessoas muito inteligentes conseguem perceber a ironia. O ditador tolo não percebe a ironia. Eu não sei a explicação psicológica disso. Eles foram irônicos. Você mudou meu nome? Tá bom, eu vou mudar o nome do seu Deus. É mais ou menos isso que aconteceu em alguns grupos negros da África que foram obrigados a falar a língua do colonizador.
Existem estudos muito interessantes nisso, baseado em Baba. Por exemplo, a maneira, o crioulo. O crioulo é uma forma errada de falar o português ou o francês, uma forma de protesto. Até o sotaque de alguns povos, como de Moçambique, de Angola, é um sotaque de protesto. O crioulo é uma maneira de mesclar a língua do colonizador. Eu vou falar, mas eu vou falar do meu jeito. É a resistência. E a última informação que eu queria dar aqui, essa aqui vai ser pesada. Eu falei que uma vai ser curiosa, outra vai ser pesada. Quem que ficou cuidando de Daniel e seus companheiros? O chefe dos eunucos. O que é um eunuco? É o cara... É o cara que você... Aí, eu vou falar uma coisa que eu não é uma certeza para longe de qualquer questionamento, mas é uma hipótese que muitos comentaristas trabalham com ela, como por exemplo Jacques Ducan, um grande biblista. Quem é o chefe dos enfermeiros? Quem está sob a tutela do chefe dos enfermeiros? O enfermeiro. Se você tem a repartição aqui, quem é o meu chefe? O chefe do TI é porque eu trabalho no TI. Quem que é o meu chefe? O chefe do suporte. É porque eu trabalho no suporte. Quem é o meu chefe? O chefe dos eunucos. É porque eu também sou eunuco. Por que Nabucodonosor levou aqueles jovens ali? O Tiago colocou muito bem com a empresa. Agora eu vou colocar isso num mundo mais agressivo, que é o mundo da época. O rei, quando ele conquistava um povo, ele queria as melhores mentes ali para trabalhar para ele. Isso é normal, não é só no mundo dos negócios, não, na guerra também. Na época da Segunda Guerra Mundial, muitos alemães que fugiram de Hitler, Estados Unidos recebeu todo mundo. O Werner von Braun, por exemplo, era um especialista em fazer foguete. Os Estados Unidos deram cidadania americana para ele agora, puseram ele para trabalhar para a NASA, por quê? Para fazer foguete para os americanos. O Freud fugiu também, todo mundo crê Freud. O Einstein foi para os Estados Unidos também. Por quê? O Einstein, uma mente daquela, eu vou pegar para mim. Eu quero os melhores. Já que lá não pode, então eu quero os melhores. Quem são os melhores contadores, os melhores marqueteiros aí e os jovens mais promissores? Eu quero trazer para trabalhar para mim. Só que tem riscos. Se você traz esse jovem para trabalhar para você, ele pode se voltar contra você, porque ele é da família real e ele pode voltar a ser rei. Então o que o rei fazia? O rei queria esse jovem perto dele. Por exemplo, quem vai trabalhar como meu mordomo? Só pode ser alguém que saiba como dar um nó em gravata italiana. Tá certo? Você não vai colocar para cuidar da roupa do rei a passadeira que cuida da roupa do Hotel Ibis. Você vai colocar um cara que saiba como pegar um terno caríssimo. Quem vai experimentar o vinho do rei? Só pode ser alguém especializado em vinho que consegue perceber que a textura está diferente ou que o vinho está contaminado. Interessante. Então tinha que ser alguém da elite. Quem vai poder jogar xadrez com o rei? Somente alguém que acostumou com aquele tipo de jogo desde a infância. Só que você coloca um jovem bonito desse na sua casa, você tem filhas, você tem esposa, você corre o risco de ter uma traição. Você vai trazer um cara bonitão para sua casa? E tem o risco daquele cara fazer uma revolução e voltar para o país dele e assumir a coroa. Então o que eles faziam? Desde a Assíria, eles castravam esses jovens. Caramba. Em muitos painéis assírios, você tem o rei sempre assessorado por um homem castrado. Ai. Caramba. Ruim, né? O cara vai ficar Com cabisbaixo. isso, ele tinha certeza que aquele jovem não ia mais, porque voltar castrado para o seu país é humilhante. Então você vai ficar preso ali. É porque também não vai constituir família, não vai pegar sua mulher. Isso que eu ia falar, o ato de ter família era o ato de prosperidade, né? De você continuar Exatamente. seu legado, né? E aí você perdeu o seu legado. O que você tem agora? Vai servir o rei. E aí nós temos alguns elementos que trabalham a possibilidade, gente, estou falando a possibilidade, quero deixar bem claro, de Daniel ter sido castrado com seus companheiros. Letra A. Nossa, que ruim. O chefe que ele fica na repartição do chefe dos eunucos. Segundo, Isaías capítulo 39, verso 7, naquela confusão toda, Isaías profetizou: ó rei, os jovens, os teus filhos, serão enviados para serem eunucos no reino da Babilônia. Isaías 39, verso 7. Terceiro, Daniel e seus companheiros provavelmente não constituíram família. Como é que eu sei? Quando os companheiros de Daniel vão ser julgados pelo rei na fornalha ardente, vamos falar disso à frente, e Daniel vai ser jogado na cova dos leões, também vamos falar à frente, Daniel é jogado sozinho, e os companheiros de Daniel também são jogados sozinhos. Antigamente jogavam todo mundo. Jogava toda a família.
Tanto é que quando eles vão jogar, os inimigos dos companheiros jogam com as esposas e filhos. Então eles não tinham, porque foram sozinhos. Tá certo? Então, esses elementos nos levam a trabalhar com a possibilidade de Daniel ter sofrido essa mutilação. Aí pensa a cabeça dele se sentindo até traído por Deus, né? Porque o Nabucodonosor só veio porque o povo de Israel quebrou a aliança. E o profeta falou, se vocês quebrarem a aliança, eu vou mandar os babilônios. O povo quebrou a aliança, eles mandaram os babilônios. Só que Daniel não quebrou a aliança. Ele participou do castigo sem ter infringido o decreto. Você tem que ter muita resiliência espiritual para continuar fiel a Deus quando tudo em redor parece que Deus traiu você. Caraca, cara, essa reflexão eu não tinha feito, não. Olha, realmente... E é o homem sem a sua ferramenta, né? E ele... Que ruim. Gente, ele tá falando de marketing, tá bom? Ferramenta do YouTube ali, do Google, das plataformas. Olha só. Que ruim, cara. Então assim, né? Mesmo sem a ferramenta, se ele tiver caráter, ele continuará sendo um grande homem. Isso é verdade. Mas se ele não tiver caráter, mesmo com a ferramenta avantajosa, vai ficar uma semaninha ele triste. é apenas um metrosexual. Uma semaninha ele vai ficar mais cabisbaixo até acostumar, né? Cara, que loucura. Mas olha, né? isso é resiliência. E o mais interessante é que tem gente que abandona o povo de Deus porque teve uma crise ali dentro. Teve uma crise, abandono. Aconteceu alguma coisa, né? Uma tragédia. Ele não abandonou, não. Ele continuou judeu. Não, mas ele só. não foi chato. Aí, de novo, a gente está num campo de suposições e reflexões aqui, né? Uhum. Cara, a gente nunca sabe o que poderia ter acontecido na nossa vida. Nunca sabe. É verdade. Então, por exemplo, tem gente que às vezes... Deus não quer que a gente seja pobre, lascado, sofrido. Deus não quer isso da gente. Mas Deus sabe o que seria da gente se não fosse assim. Então, o que eu vejo? Você já ouviu pessoas que, quando estavam ali sem grana ou com um pouco de grana e eram felizes, aí ficaram muito ricas e, cara, se perderam? Aí se perde nas drogas, se perde na bagunça, etc. Posso falar 10 nomes aqui. Né? Então, assim, isso acontece. E aí, nesse caso, o problema... Claro que não é que o dinheiro foi um problema, ele tinha problemas, mas o dinheiro potencializou isso. E talvez, com algumas pessoas, o problema seja a própria ferramenta. E Deus não sabe como seria. Deus não sabe... Aliás, desculpa, Deus sabe como seria, ele não. Claro que tudo nos faz a crer que, biblicamente pensando, a família é algo de Deus, tudo isso é de Deus, mas a gente não sabe o que poderia acontecer. Deus sabe. Então, eventualmente, para o propósito específico que tinha na vida dele... Às vezes daqui pode ter sido algo que a gente vai olhar com olhos ruins, mas pode ter vindo para o bem, assim como outras tragédias na história vieram também para o bem. Então, é claro, estamos num campo de suposições, mas né? É claro, só esclarecendo uma coisa e confirmando o que você está dizendo. Esclarecendo assim, Daniel ser castrado não tem nada a ver com ele virar homossexual. Vamos deixar claro aqui. Eunuco não é sinônimo de homossexual. Não tem nada a ver. Homossexualidade o eunuco e não castração... é não ter a ferramenta, aliás, né? É só você não ser fértil. É só não ser fértil. Então, às vezes, você tem a ferramenta. Tem a ferramenta. Tá vendo? Mas, de qualquer maneira, é uma emasculação. Sim. É uma agressão ao corpo. Mas, repito... Abaixa um pouco a energia, né? Não tem não confundam alhos com bugalhos. Sim. Homossexualidade não tem nada a ver com o ato de se tornar eunuco. Ele não se tornou homossexual. É que só pensando assim, ó. Cara, como isso daqui tudo foi inspirado por Deus, eu vi um vídeo ontem interessante que é assim, por que você deveria ler a Bíblia inteira? Cara, são muitas camadas. E não só uma parte. Por que você deveria ler a Bíblia inteira e não só uma parte? E aí, a lógica era a seguinte, você deve ler a Bíblia inteira porque a Bíblia inteira foi inspirada por Deus. E se foi inspirado por Deus, Deus não é aleatório. Ele fez nessa ordem, desse jeito, por algum motivo específico. Eu usei Isaías para explicar Daniel. Exato. Então, assim, eu fui lá tudo foi feito por um motivo específico. Então, assim, não dá para imaginar que, não, seria melhor se fosse assim. Cara, a gente tende a imaginar, pô, que pena, né? Seria muito melhor. Mas, assim, se tá assim, tem algum motivo. Cara, que a gente talvez nunca vai compreender. Teve até eu vi na internet, que com inteligência artificial e tudo mais, eles fizeram um estudo para ver quanto as histórias se linkam umas nas outras. Bizarro. Assim, assim, cara, é o livro mais completo. Fizeram até um desenho, né? É um livro mais completo. E sabe, uma coisa que eu aprendi na vida, pessoal, é não discutir com um especialista. Vou falar uma coisa que no primeiro momento parece que eu estou dando carteirada aqui, mas não estou. Vocês vão entender. Eu tenho 2 faculdades, um mestrado, 2 doutorados e um pós-doutorado. O Rodrigo está se achando. Não, eu tenho mesmo. É um fato. Só que sabe o que eu aprendi depois de toda essa carreira acadêmica? O tamanho da minha ignorância. Eu achava que sabia muito mais coisas antes do doutorado depois, porque mesmo na minha área,
É tanta coisa para ler. Às vezes você lê uma gente que interessante isso aqui, mas quando você vê um tanto de coisa para ler que você não leu, você vai conversar com outros especialistas que aprofundou num detalhe que você não aprofundou. Então, eu aprendi a não discutir com o especialista. E às vezes, por exemplo, se eu vou um nutrólogo, ele fala assim, olha, como você está com isso aqui, pré-diabetes, qualquer coisa, você vai tomar esse remédio aqui de manhã, esse suplemento. Aí ele vai dar uma série de suplementos para mim e vai dar outros para Laura. Uhum. Ele vai cortar isso aqui, vai cortar carboidrato meu, talvez não vai cortar da Laura. Vai fazer, sei lá, ele vai fazer uma dieta específica. Uhum. Eu não sei por que ele está me cortando uma coisa e não da Laura. Mas se eu quero melhorar e confio no trabalho daquele nutrólogo ou daquela nutróloga, eu vou seguir. Se a pessoa só ficar discutindo e o especialista ter que me dar a cada consulta uma aula do que ele está falando, ele nunca vai me aceitar. Ele estudou para isso, eu não. Então, seja inteligente e obedeça. Agora, se eu tenho esta inteligência para obedecer um especialista humano que pode cometer falhas, por que eu não vou ter a sabedoria de obedecer a Deus que não comete falhas? E a característica do especialista é que ele vai fazer coisas que você não vai entender, porque ele que estudou para aquilo e você não. Uhum. Simples assim. Aprenda isso. Perfeito. Ele estudou para aquilo, você não. Então fica na sua e apenas acate. Ou seja, Kaique, fica na sua, Kaique. Eu também. Você pegou o recado, né? Foi pra você isso aí. Você viu que ele falou depois de uma fala sua, hein, Tá bom, Kaique? foi mal. Não. A gente vai ficar quieto. Lembra que aqui é igual a Bíblia. Tem que pegar o todo. Tem que pegar o todo. Vou fazer um corte, vamos né? lá. Rodrigo, se ó, dá esporro, Você troca o começo, você bota falando outra coisa, ele...